pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala com vocês é o Canton e hoje a gente vai começar a nossa aula sobre o jogo da memória. A primeira parte do jogo da memória a gente vai aprender nessa aula 9. A segunda parte na próxima aula da semana que vem. Bom, espero que vocês estejam animados e empolgados, porque esse jogo é um pouquinho mais complicado do que as coisas que a gente viu anteriormente, mas é muito bacana. É muito legal, desenvolver ele é muito bacana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo em geral e sobre um pouco do funcionamento dele, sobre algumas funções principais desse jogo. Bom, nessa aula mesmo, a gente vai falar sobre as regras e tal do jogo da memória. A gente vai falar sobre algumas bibliotecas que a gente importa e a maneira como a gente importa elas e para que isso é importante, como ajuda a gente e economiza. A gente vai falar também sobre as constantes que a gente define ao longo do nosso código, porque a constante diferente de uma variável ela não pode ser mudada em momento nenhum, e ela também ajuda bastante em momentos que você quer mudar algo que você usa durante o jogo inteiro. Por exemplo, a gente vai ter constantes que vão ser uma cor, então, se você na hora de escrever ali o RGB acabou escrevendo um pouco errado, você pode consertar simplesmente na parte em que você definiu essa constante e automaticamente você vai consertar em todo o jogo. Então, as constantes ajudam bastante. A gente vai falar um pouco sobre a implementação da matriz de figuras, que são aquelas figuras que aparecem para a gente no jogo, aqueles quadradinhos, que a gente vai ver logo a seguir, e sobre a animação do início do jogo, que é aquela animação que fica revelando as caixinhas para a gente de oito em oito caixinhas, mostrando ao final qual o conteúdo de cada caixinha, para a gente ir adivinhando e achando os pares. Então, vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, primeiramente a gente vai aprender um pouco sobre as regras do jogo e como o jogo tem que ficar no final, para a gente ter uma visão geral sobre o jogo e saber o que que a gente vai criar dentro dele. Bom, sorte a nossa, a gente já possui o jogo pronto e tal, dá para dar uma olhada no resultado final dele, para a gente poder conduzir a criação do jogo com relação nesse resultado final. Então vamos observar bem a abertura do jogo, o que que acontece no início e como o jogo se comporta durante, durante a execução dele, para a gente poder simular isso tudo na criação do nosso jogo e ele ficar igualzinho a esse. Essas duas aulas vão ser mais uma discussão sobre o código do jogo e tal, mostrando o código mesmo, explicando o que que acontece em cada parte, que é um jogo um pouquinho mais complicado do que a gente já viu até aqui, vai juntar muitos conceitos, mas é importante ressaltar que tudo a gente já aprendeu, é uma coisa bem tranquila, só vai demandar um pouco de esforço para poder entender mesmo cada partezinha do jogo. Bom, vamos rodar aqui o jogo. Primeiramente, a gente consegue dar essa olhada em tudo que é todas as figuras. Elas aparecem rapidamente na nossa tela, é, dividida em grupos, né? Vai aparecer um grupo de figura, depois aparece um outro grupo de figura. Não aparece todas de uma vez. Isso é uma animação bonitinha e tal. E depois, como o jogo se comporta, né? Ele permite a gente revelar um quadrado branco e depois um segundo quadrado branco. Quando as imagens são diferentes, ele simplesmente fecha e deixa a gente tentar de novo. Então, é de fácil dedução que o início desse jogo ele é muito mais complicado do que no final, porque aqui a gente tem uma possibilidade gigante, a gente tem 70 figuras aqui nesse caso, porque a gente possui 7 linhas e 10 colunas. Então, de 70 a gente vai ter que acertar duas que são iguais ali e depois vai diminuindo. Uma coisa importante também para a gente observar aqui é que isso é uma matriz, né? A gente tem 7 linhas, 10 colunas, 70 figuras ao todo. E numa matriz, cada posição dela a gente consegue, na programação, inserir uma figura diferente em cada posição. Então aqui a gente já entende mais ou menos o esqueleto do jogo e como ele vai funcionar. Que a gente vai ter que criar uma matriz. Dentro dessa matriz a gente vai determinar o tamanho dela. A gente vai ter figuras diferentes, com cores diferentes. Porém, dentro dessa matriz sempre vai ter um par de figuras, ou seja, a gente tem 35 figuras ao todo
e cada uma com o seu respectivo par, totalizando 70, e a gente vai ter que achar todos esses pares dentro do jogo. E no momento em que a gente acha. Isso aqui foi cagada. No momento em que a gente acha, dei sorte, no momento que a gente acha uma figura igual, a gente revela a primeira, aí no momento que a gente revela a segunda, se elas forem iguais, elas permanecem abertas, né? A gente visualizando, e as outras caixas brancas continuam iguais e a gente é permitido selecionar outras duas figuras. Como elas são diferentes, elas se fecham e assim vai o jogo todo. Até que a gente complete todas as figuras. Depois que a gente achar todos os pares, o jogo vai piscar rapidinho e depois ele vai recomeçar. E vai ser um começo igualzinho que a gente viu ali no início. Então, a partir disso, a gente já deduz que a gente vai ter um loop ali que vai conferir sempre o estado de jogo, igual foi explicado em aulas anteriores, em que esse estado vai determinar quais figuras já estão reveladas, quais ainda não estão, e no momento em que todas as figuras estiverem reveladas, o jogo vai ativar a animação de final de jogo, que ele vai piscar um pouquinho, e vai zerar e recomeçar todo, e vai refazer todo o trabalho que ele fez lá no início, que é embaralhar as figuras, colocar cada uma em uma posição, mostrar com aquela animação de início de jogo. Vou mostrar ela novamente para vocês. Mostrar essa animação de início de jogo e logo em seguida permitir a gente jogar o jogo, que é para selecionar duas figuras. Então, o jogo basicamente é isso, esse é o funcionamento geral do jogo e as regras do jogo. Bom, agora vamos falar um pouco aqui sobre as bibliotecas que a gente utiliza para poder fazer o nosso jogo. Aqui nós temos a biblioteca Random, a Pygame, óbvio que é a nossa biblioteca principal. Todos os elementos do jogo que a gente utiliza estão nessa biblioteca, todos os elementos para criar o jogo. Tem essa biblioteca Sys aqui que, mesmo tirando ela, o jogo ainda funciona, porém ela já vem inclusa no Python, mas quando a gente importa ela, é apenas para poder utilizar o nome sys. E também para não ficar dando um errinho chato, para não ficar dessa forma aqui, quer ver? Salvar, aí fica esse amarelinho aqui. Mas o jogo funciona normalmente, então não precisam se preocupar em aprofundar nada sobre essa biblioteca e nem entender ela em si. Mas ela, no geral, é uma biblioteca que a gente utiliza para poder passar parâmetros e variáveis de Python para uma outra linguagem ou de uma outra linguagem para Python. Geralmente é assim, mas não precisam se preocupar com ela agora, porque o que interessa a gente é outra coisa. Bom, o jogo funciona ok, com, sem ela e tal. Vamos falar agora um pouco sobre essas bibliotecas, principalmente a random e o motivo da gente colocar esse from pygame.locals, import e esse asterisco. Esse outro programa. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente tem. Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais claro para vocês verem. Bom, aqui a gente tem os dois imports e eu comentei esse from pygame.logos import, asterisco. Primeiro eu vou explicar o que significa a biblioteca random, que ela é basicamente para a gente pegar números aleatórios. A gente utiliza ela somente para isso, porque a gente vai precisar desses números aleatórios para a gente criar uma aleatoriedade na hora de colocar a posição das figuras dentro da nossa matriz. Porque assim como a gente viu anteriormente, o nosso jogo vai basear basicamente em uma matriz que vai conter os pares de figuras. Se a gente souber onde estão as figuras, não fica sem graça nenhuma o jogo. Ou se elas forem todas as vezes as figuras ficarem no mesmo local, também fica sem graça. Então a gente vai utilizar esses números aleatórios para poder randomizar o local das figuras e assim o jogo ficar emocionante. Agora, dou um exemplo, né? Uma função da biblioteca de random é essa random randint. Aí eu coloquei 0 e 5.000, então ela vai devolver um número inteiro entre 0 e 5.000 para a gente. Vamos executar. Ela printou o olá lá em cima, pulou uma linha e o número retornado foi 2.984. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho. Vamos colocar um número entre 0 e 10. Salvar. Executar.
Bom, nosso número agora foi 5. E basicamente é isso. Essa biblioteca não tem nada demais, é basicamente isso. Agora, o motivo de a gente fazer esse import, porque vocês podem ver que aqui, from pygame.locals, a gente está importando da nossa biblioteca que a gente já importou antes, que é a biblioteca Pygame. Só que a gente está indo dentro dessa biblioteca, dentro dessa classe específica que é locals, e a gente está importando tudo. Quando a gente coloca esse asterisco, a gente está importando tudo. Por quê? E por que a gente está fazendo isso? A gente poderia utilizar essa função, por exemplo. Como a gente importou a biblioteca Pygame, vocês podem ver que aqui não dá nenhum erro. A gente está chamando a constante mouseMotion, só que a gente tem que escrever pygame.locals.mouseMotion, porque a gente está indo dentro do módulo Pygame, né, da biblioteca Pygame, dentro do locals, a classe locals, chamando a constante mouseMotion. Ou seja, a gente está pegando uma constante com um nome gigantesco. Para a gente poder facilitar isso, é, a gente usa esse import. Por quê? Vamos tirar esse import novamente. Se a gente quiser usar só o mouse motion, por exemplo, a gente quer essa constante que chama mouse motion. Vocês podem ver que dá um erro, a gente não consegue utilizar só ela. Então a gente usa esse tipo de import para a gente poder utilizar diretamente essa constante. Viu? Só comentar aqui e ela já fica como errada. Bom, então é para isso que a gente utiliza esse import dessa forma aqui. Agora a gente vai dar uma olhada nas constantes que a gente define para poder utilizar o decorrer do código para poder facilitar a nossa vida. Constante, como a gente já viu em aulas passadas, é como se fosse uma variável, só que a diferença dela é que ela é imutável. A gente não pode mudar o valor dela em momento nenhum. Ou seja, aqui FPS é igual a 30, toda vez, em qualquer momento do código que a gente escrever FPS com as 3 letras maiúsculas, a gente vai estar querendo dizer 30. Bom, isso é ótimo porque a gente pode ter a segurança de que, independente do que aconteça, esse valor não vai ser modificado. E caso a gente queira mudar o valor em vários momentos no código, a gente deve utilizar alguma dessas constantes. A gente vai utilizar alguma dessas constantes várias vezes ao decorrer do código. Quando a gente quer mudar de uma vez, a gente pode simplesmente vir e mudar na definição da constante dela. O valor dela e vai mudar no código todo. Isso é muito bom. Bom, as constantes aqui, primeiramente o FPS, é o número de vezes que a tela vai atualizar por segundo, ou seja, é o número de fotografias em cada segundo que vai formar o vídeo para a gente estar vendo o nosso jogo. Isso aqui é a largura da tela, 640 pixels. Isso aqui é a altura da tela, 480 pixels. A velocidade para poder revelar o quadradinho que a gente está selecionando. O tamanho do, do quadradinho em si, né? Da caixinha que vai estar armazenada a nossa figura. Isso aqui é a distância entre uma caixinha e outra. A largura da caixinha, o tamanho da caixinha. Não, mentira. Isso aqui não é. Isso aqui é o número de caixinhas que vai ter. Isso aqui é o número de caixinhas que vai ter no eixo X, na largura, né, no caso. Ou seja, isso aqui vai representar o número de colunas que a gente vai ter. Isso aqui vai representar o número de linhas, que é o número de caixinhas que vai ter no eixo Y. Ao todo, totalizando 70 caixinhas. Essa função assert, ela é uma função utilizada no Python para poder fazer uma verificação em tempo de execução do código. O que isso quer dizer? Enquanto o código estiver sendo executado, assim que a gente clicar e executar o código e chegar nesse momento do assert, ele vai conferir se a condição que a gente estabeleceu dentro dele é satisfeita. Se essa condição não for satisfeita, o código vai apresentar para a gente um erro e vai parar nesse momento. Ou seja, indicando um erro onde aconteceu e vai mostrar para a gente que essa condição não está satisfeita, facilitando assim para a gente poder corrigir o código. Como o nosso código já está todo pronto, em nenhum momento ele vai apontar um erro, mas enquanto a gente está fazendo e executando o nosso código, criando o nosso jogo, é muito bom utilizar essa função, porque ela vai
explicitar para a gente que aquela condição não está sendo satisfeita e está acontecendo um erro. Aqui no caso, a condição que a gente quer é que o número de caixinhas seja par. Por quê? Porque a gente vai ter um jogo em que toda figura vai ter que ter o seu par. Ou seja, se tiver 9 caixinhas, a gente vai ter ali 4 pares e uma caixinha sobrando. Não vai ter como a gente zerar o jogo, conseguir finalizar ele. Então, é bem importante essa função. Aqui, ela confere se o número de caixinhas é par. Bom, algumas outras constantes a gente tem aqui. As cores, no caso, o RGB, vocês já aprenderam, isso aqui é uma tupla. No caso, tupla é a mesma coisa que uma lista, só que ela não pode ser mudada, é imutável. E como é uma constante também, imutável. Aqui a gente vai ter o RGB, né, em que a gente coloca de 0 a 255 a intensidade da cor vermelha, a intensidade da cor verde e a intensidade da cor azul. Dessa forma, a gente consegue formar as outras cores. Aqui tem o nome da cor e o código RGB que representa ela, para a gente poder usar ela futuramente. Bom, aqui como vocês podem ver, a gente está pegando e escolhendo o background color, que seria a cor do background, o fundo do nosso jogo, né? Aqui é o light background color, que é gray, no caso é cinza, que é junto com o fundo também vai ser a iluminação do fundo, vai ser puxado para o cinza. Aqui é a cor das nossas caixinhas. E aqui é a cor que fica em volta da caixa quando a gente está com o mouse em cima dela. Vocês podem achar estranho a gente estar passando uma constante para outra constante, mas é porque, igual eu falei, aqui a gente está especificando apenas as cores que a gente quer, e aqui a gente está escolhendo as cores do jogo em si, que a gente vai usar em mais de um lugar. Se a gente não tivesse essa parte aqui, por exemplo, o background color, que seria que, vamos dar um exemplo melhor. Essa highlight color é a cor que a gente tem quando a gente está com o mouse em cima da caixinha. Então, se a gente colocasse o blue em todos os momentos que a gente usa essa highlight color e quisesse mudar para a cor vermelha, vocês entendem que a gente teria que ir em cada momento que a gente usa e mudar para vermelho? Então, para economizar, a gente simplesmente coloca aqui uma constante com esse nome. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de modificação. Isso aqui é uma coisa muito boa para vocês fazerem. A beça que é pegar o código, ler, tentar entender o que que ele faz e ficar mudando. Essa é uma das melhores formas de aprendizado para programação. Inclusive, eu recomendo, qualquer um de vocês quiserem pegar joguinhos na internet do Pygame, ver explicação de alguém sobre o joguinho, tentar mudar as coisas do jogo, isso é muito interessante. Por exemplo, assim que a gente passa o mouse em cima, vocês podem ver que em volta da nossa caixinha branca fica azul. Ó, vamos colocar agora um vermelho e a caixinha, em vez de ser branca, vamos colocar ela sendo amarela. Bom, pode ver que ficou até esquisito, ficou feio. Mas olha lá, fica vermelho em volta e a caixinha amarela. Vamos voltar agora do jeito que já estava, mais bonitinho. E pronto, olha. Olha lá, bem bacana. Bom, seguindo, agora a gente vai ter as nossas figuras. A gente vai ter a figura em donut, um quadrado, um diamantezinho, as linhas e uma figura oval. Bom, qual a necessidade da gente criar também essas constantes aqui? Para caso a gente quiser mudar o nome dela e também para poder facilitar no futuro. Bom, aqui a gente vai criar duas constantes que vão ser tuplas, mas dentro dessas tuplas a gente vai ter todas as cores que a gente já criou previamente e todas as formas possíveis. Vocês entendem que para a gente ter uma pluralidade muito grande de figuras e tal, a gente não necessariamente tem que ter vários desenhos diferentes, a gente vai apenas ter várias cores e alguns desenhos diferentes. Então, com essa combinação, a gente consegue fazer muitas combinações diferentes para criar figuras diferentes e assim ter figuras suficientes para preencher toda a matriz. Entendem? Então, um exemplo de como isso funciona é esse loop aqui no caso, porque a gente vai usar
dois for, um dentro do outro, para a gente fazer todas as combinações possíveis. Supondo que aqui sejam as cores que a gente tem, sejam as formas que a gente tem. Forma A, forma B e forma C, com a cor 0, a cor 1, a cor 2, a cor 3 e a cor 4. E aqui a gente vai fazer um print do x e do y, que vão representar, respectivamente, a cor e a forma. Então, quando a gente roda isso, a gente tem aqui, da cor 0 com a forma A, cor 1 com a forma A. Ou seja, a gente já conseguiu ali uma, um número de figuras muito grande. A gente utiliza isso dentro do código, inclusive. Voltando aqui ao código principal, a gente tem aquele assert, que eu comentei para vocês que ele é usado para a gente conferir se determinada condição é aceita no momento de execução do código, ou seja, apenas depois que o código já estiver iniciado, que ele vai passar pelo assert e ele vai conferir se a condição é satisfeita. E se ela não for, ele vai emitir um erro, vai indicar qual linha e a gente vai poder resolver facilmente esse problema. Ele é excelente para debugar o código e conferir aos pouquinhos, porque é completamente fora do padrão você ir escrever um código gigante e aí sim testar ele. O ideal é você ir modificar um pouquinho, testar, modificar mais um pouquinho e testar, você ter certeza que o seu código está funcionando da forma devida. Esse assert, no caso, ele serve justamente para conferir se o número de formas que a gente tem, o número de figuras, é suficiente para preencher todos os quadradinhos, todas as caixinhas que a gente tem. Tanto que ele multiplica o número de cores, que é aqui, pelo número de formas que a gente tem, vezes 2. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma combinação de todas as formas com todas as cores. E multiplicado por 2, porque cada forma vai aparecer duas vezes. Então a gente vai ter um par de cada. E esse número tem que ser maior do que o número de caixinhas que a gente tem. No caso, vai ser a largura e a altura do, do nosso jogo. Então, sendo satisfeita essa condição, o jogo vai executar tranquilamente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a matriz das figuras, que vai ser o core ali do nosso jogo, né? O elemento central, nosso pilar, que a gente vai, porque o jogo é todo feito em cima das figuras e tal. E também dar uma passada rápida sobre o funcionamento geral do jogo. Bom, aqui a gente tem o início do jogo em si, aqui que é na main, lógico. Aí após a gente deixar global, né, o FPS clock e esse display surf é a superfície em que a superfície principal em que a gente vai desenhar o jogo e tudo. Temos algumas coisas aqui que eu vou falar um pouco mais adiante, mas no geral tem aqui as duas funções principais, que são sobre o quadro principal do jogo. Essa é a função que gera toda a matriz das figuras e deixa ela prontinha dentro do nosso jogo. E aqui é a função que mostra que todas as figuras estão escondidas ainda, que não foi revelada nenhuma figura ainda. Por exemplo, se a gente executar o jogo agora, está funcionando tranquilamente, normal, da maneira que é devida. Agora, se a gente vir aqui e trocar, por exemplo, colocar true, que é o parâmetro que está sendo colocado em cada posição da nossa matriz, vai ficar todas as nossas figuras vão ficar ser reveladas no final. Olhem para vocês verem. Porque já está identificado como revelado. Então não tem nem como prosseguir no jogo a partir daqui. Mas só dando uma passada geral, aqui monta o quadro, aqui define que as figuras não estão reveladas, então vai estar sempre false. E depois, após isso, a gente vai criar a superfície principal e tal, vai começar o jogo. E aqui é o laço principal, que ele vai rodar todo momento que o jogo tá acontecendo. Essas aqui são coisas que acontecem logo no início do jogo, ou seja, assim que a gente abre, executa todas essas funções, todos esses comandos, e depois entra nesse loop, que é o loop principal do jogo.
Ou seja, isso aqui que vai estar acontecendo cada segundo no nosso jogo. Por exemplo, aqui a gente executa o jogo, acabou de estar rodando as coisas, quando está fazendo essa animação, está rodando esse momento aqui, que é o Start Game Animation, ou seja, está rodando a animação principal do jogo. E agora que acabou essa animação, ele entrou nesse laço, que é um laço infinito, né? Um laço que não tem como você sair dele, a não ser que você termine o jogo ou feche o jogo. Ele vai manter o jogo funcionando ali, atualizando sempre. Tanto que ele atualiza em qual caixinha eu tô com o mouse em cima e tal. Esse é o laço principal que mantém o jogo funcionando. Então, quando acontece algum evento, por exemplo, um clique meu, ele revela uma caixinha. Aí eu cliquei de novo, achei uma figura igual, ou seja, acabou de revelar as duas caixinhas. Quais foram os eventos que aconteceu aqui? O primeiro clique revelou uma caixinha e ela vai ficar revelada esperando o meu segundo clique. No meu segundo clique, revelou outra caixinha e ela tem uma figura igual à da primeira caixinha. Ou seja, qual que é o evento que acontece agora? Ambas permanecem abertas e me permite um outro clique. Eu cliquei, abriu uma caixinha. Ela vai esperar o meu segundo clique. Cliquei novamente, as figuras são diferentes, ele fecha as duas e começa novamente o nosso ciclo. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o geral do jogo, vamos voltar aqui nessas duas funções principais que são responsáveis por criar a matriz principal de todas as figuras e definir que essas figuras não estão aparentes para o jogador. Vamos dar uma olhada nessa função aqui que ela cria. Bom, como a gente falou anteriormente, esse for aninhado que a gente fala, esse laço aninhado, que é um laço dentro do outro, ele permite a gente passar por todas as cores e por todas as formas. Então, quando a gente passa por todas as cores e todas as formas, a gente cria esse ícones, que é uma matriz que vai suportar uma tupla de, de cor e forma. Ou seja, no final das contas, vai estar mais ou menos assim. Então, a gente tem esse colchetes grandão aqui que vai identificar a nossa matriz geral, a nossa lista multidimensional. Esse segundo colchetes vai identificar que a gente começou a nossa coluna e cada item dentro dela vai ser uma linha. Por exemplo, a gente está lidando com essa primeira coluna aqui agora. Aí a gente tem na primeira posição a tupla, um donut azul, ou seja, um donut azul. Essa é a primeira tupla, que é o primeiro item da nossa coluna, da nossa matriz. Bom, depois a gente tem as linhas azuis, que é o segundo item da nossa coluna, da nossa matriz. Depois um quadrado laranja e assim vai. Aí aqui a gente fecha o nosso primeiro colchete, significando que acabou a primeira coluna e vai começar a segunda coluna. Bom, e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente tem monitoria, a aula ao vivo também, a monitoria assíncrona. Voltando aqui, a gente já discorreu um pouco a respeito sobre como funciona essa matriz em si e vamos dar uma olhadinha na nossa função que deixa todos os itens como secretos, que a gente não tem, não estão revelados para a gente ainda. Se você segurar Ctrl e clicar numa função, vai direto para a definição dela. Isso é um atalho ótimo no VS Code. Bom, aqui simplesmente a gente cria uma matriz e dentro dela a gente vai, primeiramente a gente vai percorrer o laço do eixo X, né, que é a largura no caso. Aí dentro dessa largura a gente vai, dentro do mesmo tamanho que representa o número de caixinhas no eixo X, a gente vai ir adicionando o valor a cada caixinha no eixo Y, que é o eixo de altura. E o valor, no caso, é o false que a gente passa, ou seja, não está revelado, não está revelado, não está revelado. Então, no início do jogo, o que acontece? Resumindo, a gente define e cria o nosso quadro principal de todas as caixinhas e depois coloca em cada caixinha que ela não está sendo revelada. É isso que acontece. Bom, voltando aqui para comentar um pouco sobre esse início, antes da gente falar da animação inicial do jogo, o que significa cada coisa.
Aqui a gente está deixando global essas constantes para elas poderem ser utilizadas fora da função main, mas a gente vai definir ela dentro da função main no caso. Aqui é o tempo de clock do FPS, do número de fotos por segundo, e essa aqui é a superfície principal, onde a gente está setando o tamanho dela, no caso da nossa tela que a gente vai desenhar e acontecer todo o nosso jogo. Aqui esse pygame.init é simplesmente uma função para a biblioteca Pygame identificar que o jogo começou, que vai começar. Aqui é só para zerar a posição X e a Y do nosso mouse, até porque no futuro a gente vai depender de onde o mouse está posicionado para acontecer determinados eventos. O maior exemplo disso é quando a gente passa o mouse em cima da caixinha e a caixinha específica cria aquele contorno em volta dela colorido, que a gente brincou agora há pouco. Então, é muito importante a gente ter a posição do mouse justamente para isso, para a gente identificar que o mouse está em cima de determinada caixinha e fazer essa mesma caixinha brilhar, para a gente saber, para o usuário, o jogador, saber qual caixinha ele está selecionando no momento do clique dele. Aqui são as duas funções que eu comentei para vocês previamente, que cria toda a matriz de todas as figuras no nosso jogo, e aqui a gente fala para cada figura específica que ela não está revelada. Como isso aqui não está dentro do laço principal do jogo, vai acontecer apenas uma vez e logo no início. Bom, logo em seguida a gente tem a variável que vai armazenar sempre a caixinha que a gente clicou, porém aqui está none, porque como o jogo ainda nem começou, não aconteceu nem a animação inicial do jogo e ainda não entrou no laço principal, ela não tem nenhuma caixinha que foi selecionada. A gente só está criando essa variável antes mesmo. Aqui a gente está simplesmente colorindo o nosso background, né, a nossa superfície principal, com a cor escolhida lá em cima, e logo em seguida a gente executa a nossa animação de jogo, ou seja, aquele início de animação que fica a caixinha abrindo e fechando e mostrando para a gente onde estão a localização de algumas das figuras. Bom, falando sobre a animação inicial do nosso jogo, o que essa animação faz? Ela, primeiramente, ela identifica como ela cria todas as caixas, é a mesma função que a gente viu lá em cima, criando todas as caixas como caixas que não foram reveladas ainda, ou seja, elas estão todas fechadas. Então começa com todas as caixas fechadas. Aqui é uma matriz criada para receber todas as posições que as caixinhas se encontram. Então aqui a gente coloca dentro, cria um laço alinhado para poder armazenar todas essas posições das caixinhas. Aqui a gente vai ter o mesmo número de caixinhas que a gente tem no nosso jogo, porque a gente usa as mesmas constantes, então a gente vai ter o exato mesmo número de caixinhas que a gente tem. Dito isso, a gente mistura a matriz para que as caixas reveladas não sejam sempre as mesmas na mesma ordem. Ou seja, dá uma individualidade diferente para cada jogo, cada vez que ele for executado. Isso aqui a gente está criando uma lista de listas em que a matriz principal, no caso, que é formada por todas as caixinhas, todo o número de caixinhas, a gente vai dividir em grupos de 8, para que esses grupos de 8 sejam revelados de 8 em 8. Ou seja, a gente vai revelar 8 caixas de cada vez. A gente vai mostrar 8, vai fazer a animação mostrando a caixa e depois vai fazer a animação fechando. Logo em seguida, a gente pode ver isso. A gente primeiro vai desenhar todas as caixinhas com elas tampadas. Depois de desenhar todas as caixas com elas tampadas, a gente vai fazer a animação de revelar uma caixinha e a animação de fechar essa caixinha nessa ordem e de 8 em 8. Vocês podem ver que esse for aqui é for box group e inbox groups. Ou seja, para cada grupo de caixas dentro do nosso grupo de grupos, a gente vai ir liberando de 8 em 8, fazendo essa animação para mostrar e para fechar a caixinha. Que é essa animação inicial aqui, ó. Vocês podem ver que é de 8 em 8 mesmo. Bom, modificações legais para a gente fazer e entender melhor o código. Lembra que se a gente colocar true lá em cima nessa mesma função, ao final da animação a caixinha aparecem todas as caixinhas abertas? Então, nessa aqui é um pouco diferente, porque o desenho inicial feito no jogo é feito por essa função. Por isso que a caixinha começa coberta, ela não começa aberta, porque é mesmo a gente mudando a função lá em cima, porque ela é feita aqui esse início. Se a gente mudar para true,
todas as caixinhas vão começar abertas. Depois ela vai ter animação de abertura e animação de fechamento de 8 em 8. Ou seja, se a gente modificar isso aqui para true, a gente vai começar sabendo a posição de todas as caixinhas e aos poucos elas vão fechando. Olha para você ver que legal. Aos pouquinhos foi fechando. Inclusive, eu acho que isso aqui dá até uma facilitada a mais no jogo e deixa mais interessante. E não muda em nada, dá para jogar super ok depois, se vocês quiserem.